Olá, graça e paz, meu amado amigo, irmão em Cristo Jesus. Seja bem-vindo a mais uma experiência online da Igreja Missionária Unida da Via Norte. Prazer, uma alegria muito grande ter você conosco neste momento. Você possa então compartilhar essa palavra com seus amigos, nos seus grupos, nas redes sociais, para que essa palavra possa alcançar o coração de muito mais pessoas do que apenas eu e você. Sei que o Senhor tem um plano, um propósito para nós através dessa palavra, que é uma história linda, maravilhosa sobre Josué, sua liderança, suas conquistas. E é isso que nós queremos, que esse espírito de conquista venha sobre nós e nos leve a lugares mais longe, que nos leve a romper as barreiras, aquelas que nós achamos que seriam impossíveis. O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso que pode mudar a nossa história e nos levar a grandes conquistas. Vamos ler o texto. Se você quiser abrir comigo, livro de Josué, no capítulo 6, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim o texto: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a. Uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará. Então, com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. É um momento histórico, um momento tremendo, maravilhoso. O povo do Senhor estava acampado próximo a uma cidade chamada Jericó, e era um momento crucial para a vida deles. Jericó era a primeira conquista deles, mas eles precisavam vencer a cidade. A cidade era fortificada, amuralhada. Era uma cidade impenetrável, impossível de ser vencida. E logo Jericó é o primeiro obstáculo na frente daquele povo para entrarem e obterem a terra prometida e desfrutarem da promessa de Deus para a vida deles, que é a terra prometida. Eu estava pensando aqui que às vezes nós estamos diante da nossa Jericó e nós precisamos tomar uma atitude. Nós não podemos ficar olhando para o tamanho das muralhas e lamentar e dizer: Senhor, eu não posso, eu não alcanço, eu não dou conta de vencer essa barreira ou de vencer esse obstáculo. É muito bom lembrar aqui que o povo estava ainda vivenciando o luto da morte de Moisés. Moisés, o grande líder, não teve outro líder tão extraordinário como Moisés, que liderou o povo por 40 anos no deserto, sem nenhuma provisão, sem nada, sem uma cidade, sem nada, caminhando no deserto, e ninguém sentiu fome de nada, ninguém sentiu necessidade de nada, passou fome ou sede, ou necessidade de roupa, porque o Senhor estava com eles. E
E o grande líder deles agora, Moisés, havia morrido. E Josué assume esse povo. E o povo estava sentindo ainda a morte de Moisés. Quando Josué lidera eles até a grande cidade de Jericó, amuralhada, fortificada, e agora eles estão diante da cidade. E o grande questionamento do povo é: será que esta cidade cai ou não cai? Como é que nós vamos entrar nessa cidade? Mas sabe, eu quero ler com você instruções que o Senhor deixou para Josué. Olha, no capítulo 1, no versículo 5, a palavra diz assim para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Olha que palavra tremenda que Deus está dando aqui para Josué. Josué, vai, eu estarei contigo. Não importa o tamanho da barreira, não importa as circunstâncias, não importa o que você está vivendo, não importa se você está num tempo de luto ou não, eu sou contigo e eu vou te exaltar. E as coisas vão acontecer na medida em que você vai andando comigo e observando as minhas instruções, as coisas vão acontecer. E essa mesma palavra que Deus entrega aqui para Josué, neste momento Ele está entregando para nós, para os seus filhos, para aqueles que um dia se renderam ao Senhor Jesus, que creram na obra do Senhor Jesus, que confessaram os seus pecados, abandonaram os comportamentos antigos e agora estão vivendo um novo tempo com Deus. Para essas pessoas, a promessa se repete. O Senhor está dizendo: eu estou contigo todos os dias da tua vida e eu não te abandonarei. O Senhor não vai nos abandonar nesses momentos de conquista, de guerra. E não existe conquista sem guerra. Não existe conquista sem esforço. Não existe conquistas sem planejamento. E agora, Josué estava diante da grande cidade, a primeira grande cidade, chamada Jericó, mas ele estava amparado debaixo de uma palavra tremenda de Deus, que estava dizendo aqui para ele: Josué, não temas, porque eu sou contigo. Josué, eu não te desampararei. E toda conquista, toda batalha precisa estar amparada, alicerçada, ancorada nas instruções que o Senhor tem nos dado na palavra. E o Senhor tem nos prometido. O Senhor tem nos dado a palavra de que Ele está conosco e é Ele quem guerreia as nossas guerras. Quando nós observamos a palavra, olha, o sucesso dessa batalha não estava na força do povo de Deus, porque eles não tinham força. Tinha alguns homens de guerra, mas era um aglomerado de pessoas, era um ajuntamento de pessoas, e no meio desse ajuntamento tinha mulheres, crianças, pessoas não treinadas para a guerra. Eles não guerreavam, eles não tinham armas, eles não tinham poder de combater ou de resistir o inimigo, eles não tinham treinamento de guerra, eles não tinham nada. Eles passaram 40 anos no deserto sem treinar, sem formar um exército. Então eles não tinham como guerrear essa guerra, mas eles tinham uma palavra de Deus sobre a vida deles. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, existe uma palavra de Deus para você. Você está alicerçado, amparado, baseado na palavra do Senhor, que diz que Ele não vai nos desamparar, que Ele não vai nos abandonar, que Ele é conosco em todos os nossos caminhos. Então aqui ele recebe essa instrução da palavra. E olha o versículo 8, o que o Senhor diz aqui para ele: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O segredo de nós derrubarmos as nossas muralhas
O segredo de nós derrubarmos as nossas Jericó é exatamente meditar na palavra do Senhor e seguir corretamente as instruções que Ele tem nos dado para alcançar o sucesso. Com um povo despreparado, pessoas não treinadas, é uma muralha alta, enorme, não tinha como alcançar aquela muralha, mas mesmo assim, Deus estava com eles. Você pode olhar para o seu problema agora e dizer: pastor, eu não vou dar conta, esse problema é muito grande, eu não tenho recursos, eu não tenho como fazer isso, não tenho ferramentas, eu não tenho armas para guerrear essa guerra. Ora, quem disse que nós guerreamos as nossas guerras? Nós apenas seguimos instruções. É o Senhor quem vence as nossas batalhas. Ele é o Senhor de guerra. Ele é o varão de guerra. Nós só precisamos seguir as instruções e deixar que o Espírito Santo nos leve ao lugar certo para fazer a coisa certa, e toda muralha, toda resistência, todo problema vai cair diante de você. Grandes conquistas sempre vêm depois de grandes batalhas. Não existe conquista sem batalhas. E aqui eles estavam diante de uma grande batalha. Quanto maior a batalha, quanto maior o desafio, maior é a conquista. Sabe por quê? Todas as outras cidades que precisavam ainda ser conquistadas, para que toda aquela terra, toda a Palestina, tudo que foi prometido para o povo de Deus, para que eles pudessem tomar posse, ainda tinham muitas cidades para ser conquistadas. Mas todas estavam de olho em Jericó, porque Jericó era a grande batalha, era dali que ia proceder o sucesso, e as outras nações, outras cidades, elas estariam aterrorizadas com um povo sem condições, sem armamento, sem cavalos, sem armas, destruíram uma cidade chamada Jericó. Às vezes a gente fica pensando: Deus, por que essa prova? Por que está tão difícil? Porque tudo parece contrário àquilo que o Senhor tem falado. Por que a palavra não está acontecendo? Por que eu não estou rompendo? Sabe por que nós estamos vivendo um momento de guerra, um momento de crise. E quanto maior o desafio, maior a bênção. A terra estava diante dos olhos dele. A promessa que Deus fez para nós está diante dos nossos olhos. Nós precisamos seguir as instruções. Fazer exatamente como Deus tem nos chamado para fazer. E se nós fizermos segundo a palavra do Senhor, com certeza nós vamos ser vitoriosos. Eu me lembro aqui quando o Senhor Jesus chama 70 discípulos e os envia para várias cidades, de casa em casa. E onde eles entravam, eles curavam os enfermos, eles expeliam os demônios e as pessoas se rendiam ao Senhor Jesus. Nas casas onde eles não eram aceitos, o Senhor Jesus diz: bata o pó dos seus pés, porque vai haver mais maldição para essa casa do que houve para aquelas cidades que não quiseram obedecer ao Senhor. E eles foram. E a palavra diz: não leve 2 embornais, não leve 2 capas, não levem 2 sandálias, vai só com o que vocês têm. Ora, sair para uma viagem dessa, para um desafio desse, sem um mínimo de provisão, parece loucura. Mas o que Deus está olhando para nós nesse momento é o nível de obediência e submissão que nós temos às instruções que Ele nos dá. E diz que os 70 apóstolos foram, os discípulos, eles voltaram alegres. Eles não voltaram doentes, eles não voltaram todos cheios, tudo estrupiados, cheios de doença, com depressão. A palavra diz que eles voltaram alegres, porque os demônios se submetiam a eles e eles curaram pessoas. E Jesus disse: olha, vocês não devem se alegrar por causa disso, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O Senhor Jesus não queria acabar com a alegria, mas aqui tem algo tremendo que tem
É a mesma lição que nós podemos tirar no livro de Josué. O sucesso das nossas conquistas nada tem a ver com a nossa força, nada tem a ver com a nossa capacidade, nada tem a ver com quantas capas nós vamos levar para a guerra, ou com quantos alforjes, ou com quanto de dinheiro, ou com quantas sandálias. Não tem nada a ver com isso. O sucesso das nossas conquistas tem a ver em seguir as instruções. Cada batalha, uma instrução nova. Cada batalha tem um código novo, um protocolo novo. E o protocolo aqui era, olha, vocês rodeiam a cidade por 6 dias. No 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. E quando terminar a 7ª vez, o sacerdote vai tocar a trombeta. Gente, isso aqui é hilário. Como é que você vence uma batalha dando volta num muro de pedra? Como é que você vence uma batalha tocando cornetas, chifre de carneiro? Como que você vence uma batalha gritando? Tem até um ditado que diz, né? Você está tentando me convencer no grito. E aqui, literalmente, essa vitória foi no grito. Mas foi no grito do Senhor. E eu fico aqui imaginando o primeiro dia, eles só marcharam diante da cidade, um grupo na frente levando a arca. E aí terminou o primeiro dia, eles guardaram a arca, recolheu todo mundo. O povo de Jericó em cima da muralha dando para baixo. Mas que povo doido é esse? O que eles pensam que eles vão conquistar aqui? Ele jogou uma pedra aqui de cima para baixo, a gente acaba com esse povo aí. Um povinho mais teimoso. Segundo dia, a mesma coisa. Rodearam em silêncio, sabe? Por 6 dias eles repetiram o mesmo ritual em silêncio. E aqui a gente tem uma grande lição para aprender. Muitas das nossas batalhas nós vencemos em silêncio. Não é com gritaria, não é tentando ser ouvido na marra, não é postando essas coisas nas redes sociais, não é clamando, não é falando mal, não é brigando, não é assumindo nada. Às vezes o silêncio é a melhor resposta para os nossos inimigos. Durante 6 dias, sem falar nada, eles rodearam a cidade em silêncio, deixando meio atônito as pessoas e os moradores que tinham na cidade de Jericó. O 7º dia, chegou o grande dia. Sabe, quando nós obedecemos às instruções do Senhor, nós vamos nos aproximando da grande vitória. Chegou então o 7º dia. Eles tinham que dar 7 voltas em silêncio, sem abrir a boca, sem falar nada. Enquanto os inimigos estavam lá em cima, olhando para eles. Eu não sei aqui, o texto não diz, mas acredito até com uma certa zombaria, porque como que esse povo vai vencer? A lógica humana estava dizendo que eles não venceriam Jericó. A lógica humana, a sabedoria humana estava dizendo, não tem como superar essa situação. Mas nós não vivemos de lógica, nós não vivemos de sabedoria, conhecimento humano, nós vivemos de fé, de fé. E aquele povo teve fé o suficiente para fazer o que o Senhor ordenou, para seguir instruções. Às vezes a gente não quer seguir instrução porque vai contra aquilo que eu creio, vai contra os meus costumes. Às vezes a palavra está dizendo, olha, faça assim, quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais. Mas é tão difícil para a gente seguir as instruções, mas quando nós seguimos, o sucesso é certo. 7º dia, uma primeira volta, nada aconteceu. Segunda volta, e o povo de Jericó falou, peraí, mas todo dia eles só dão uma volta, agora eles estão dando 2. Às vezes a estratégia que Deus nos dá confunde o inimigo. Aí deu a segunda volta, todo mundo em silêncio. Terceira volta, todo mundo em silêncio. Eu tenho uma mente muito criativa, gosto de imaginar as coisas. Eu fico pensando que na terceira, quarta volta, o povo de Jericó fala, deixa, não vou ficar olhando esse povo não, vamos para cá, esse povo aí vai ficar aí que nem doido, dando voltinha, brincando de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, a volta e meia, vamos dar, brincando de ciranda, cirandinha. Mas por trás disso, havia algo profundo, algo tremendo, havia um Deus, havia uma promessa, havia
alguém poderoso por trás de todo esse ritual. Na 7ª volta do 7º dia, os sacerdotes, então, pegaram as trombetas e tocaram. E quando o povo ouviu o sonido da trombeta, o povo lá no arraial começou, então, a gritar. E esse grito entrou aqui um fenômeno físico, não sei o que aconteceu, mas a terra abalou com esse grito. Deus entrou no negócio e toda a muralha veio para o chão. E eles então, cada um diante de si, entrou na muralha, matou o seu inimigo e eles venceram Jericó. Não me pergunte o que você deve fazer para vencer a sua batalha e nem como você vai vencer, porque como é de Deus. Como vai cair é de Deus. Como eles vão fugir é de Deus, é um fenômeno, é um milagre. Como nós vamos fazer isso? Obedecendo às instruções e permitir que o nosso Deus faça o resto. Eu quero orar com você nessa hora. Talvez você tenha uma grande batalha, você está diante de um grande desafio e você está dizendo para mim, pastor, não tem como, a muralha é muito alta, eu não consigo vencer. Mas o nosso Deus é capaz, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso. Josué já passou. Aquela geração já morreu, agora é a nossa geração, agora é a nossa promessa, agora é a nossa terra, agora é a nossa vitória. E como é que nós vamos fazer isso? Eu quero orar por você, para que o Senhor te convença, que o Espírito Santo te dê força, para você se reerguer, se levantar diante dessa grande batalha, desse grande desafio, que você possa ter uma grande conquista. Oremos. Grandioso Deus e Pai, nessa hora, nós clamamos por essas pessoas que estão nos ouvindo, Pai. Que o Teu Espírito, aquele mesmo Espírito que agiu naquela estratégia, mesmo Espírito que agiu no meio daquele povo, possa agir agora nesta casa, na vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu quero liberar uma palavra e profetizar sobre essas pessoas, que as suas muralhas vão cair, que não vai haver nada impossível para ela, porque nós estamos diante do grande Deus, o grande Eu Sou. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Em Teu nome, Senhor, eu oro e Te agradeço. Amém, amém, amém. Muito obrigado por estar conosco, obrigado por ouvir essa palavra. Sou o pastor Márcio da Imovim, aqui de Ribeirão Preto. Nossa igreja está na Avenida Via Norte, 5046. E todos os domingos às 10 horas da manhã nós temos ali o nosso culto presencial. Eu quero convidar você a participar conosco. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.